E agora a informação que vai agitar essa quinta-feira. Ele quer comprar. A CBF já definiu. E reunião já aconteceu e o Vasco já aprovou. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nessa quinta-feira, levando você para pertinho de todas as informações do Vasco. E é claro, você não perde nada aqui no canal do Torcedor Vascaíno. Você sabia que esse canal é destinado exclusivamente para você que torce para o Vasco? Então corre ali embaixo e se inscreva no canal. Botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Ou vai lá, você que acompanha aqui todos os dias, confere ali se você está inscrito. Vai lá e faça parte aqui da família vascaína. Lembrando que nesse vídeo vamos falar bastante sobre uma possível venda, né, para a Europa. Você vai entender o que eu estou falando. Vamos falar também sobre a arbitragem definida para o jogo contra o São Paulo. E mais uma vez, polêmica, né? Arbitragem polêmica. Mas o futebol que o Vasco está jogando, a gente talvez dispense, né, essa questão de arbitragem. Enfim, a gente vai falar bastante sobre esse árbitro. E também sobre a reunião que a diretoria do Vasco teve e já aprovou. Tá? Aprovação imediata. Vai ser muito bom para o Vasco. Você aí do outro lado não perde nada, então eu peço para você deixar o seu like. Vou deixar aqui uma dica de ouro para você e é a dica da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira do Vasco e também nossa parceira aqui no canal. E eu falo para você, hein, tem as melhores odds do momento. As melhores estão na Estrela Bet e você faz os seus palpites esportivos junto com a gente. Lembrando das nossas lives onde você acompanha ao vivo todos esses palpites, você não perde nada. Mas antes você precisa ter o seu primeiro depósito e também o seu primeiro cadastro ali no primeiro comentário fixado, tá? O link da Estrela Bet está lá para facilitar a sua vida. Você clica e dobra o seu primeiro depósito. Lembrando que você tem que ser vascaíno para ter esses benefícios. Tem que estar junto com a gente aqui no canal inscrito e também deixar o like. E não esquecer também de, preste atenção, hein, ter responsabilidade, ser maior de 18 anos e saber que não é uma forma de trabalho nem de ficar milionário, tá? É apenas entretenimento. Então é isso, com a sua responsabilidade, o seu like e a sua inscrição, tudo certo, link no primeiro comentário fixado da Estrela Bet, beleza? Bom, vamos ao que interessa, né? Sem mais delongas, solta a vinheta. E agora a informação que vai agitar essa quinta-feira. Ele quer comprar. A CBF definiu. A diretoria do Vasco em reunião já aprovou. Você que está chegando aqui, deixe o seu like para dar aquela ajuda para o nosso trabalho. Vai avisar para a plataforma que falar de Vasco é positivo. E também recomendar o vídeo para mais vascaínos. O seu like, o seu joinha ajuda muito o nosso trabalho. Beleza? Porque olha só, hein? Tô voltando na tarde dessa quinta-feira, tarde/noite, né? Já para falar sobre Vasco com você. E preste atenção que eu vou falar aqui porque a situação é muito importante, tá? Vamos falar sobre compra. Ele quer comprar. E a gente vai falar bastante sobre essa procura, na verdade, né, ao lateral Leandrinho, é isso mesmo. O Dynamo de Kiev fez aí, né, uma consulta para, quem sabe, formalizar uma proposta para contar com o lateral esquerdo, seleção brasileira de base e hoje no elenco principal do Vasco. Interessante é que o Leandrinho não tem vaga, né, com o Diniz, nem sequer vai para a lista de relacionados. O Leandrinho, que estava bem na época do Rafael Paiva, né, era reserva imediato ali do Lucas Piton. Quando entrou bem, teve jogo que fez gol, deu assistência, enfim. O Leandrinho com o Diniz não vem tendo nenhuma oportunidade. E o que eu acho mais estranho é o seguinte: o Vasco numa situação financeira um pouco mais complicada, mais detalhada em relação à venda de jovens, né? Até o próprio Fernando Diniz bancou o Ryan, falando que o Vasco iria vender o Ryan mais barato do que ele valeria no futuro. A gente observa que o Leandrinho, o Vasco não tem a mesma progressão, né? Não tem a mesma perspectiva com esse jogador. O lateral esquerdo vem perdendo vaga na lista de relacionados para o Vitor Luiz. E aí fica, né, uma confusão na cabeça do torcedor do seguinte: o Leandrinho, jovem, seleção brasileira de base, pode progredir. Nas últimas partidas que jogou com a camisa do Vasco foi bem. Estava agora recentemente na seleção brasileira de base, disputou o Mundialito Sub-20, volta ao Vasco, tem interessados, né, no mundo árabe, agora na Europa. E a gente observa que o Vitor Luiz, que não tem ninguém interessado nele, que não passa por seleção, que tem, obviamente, na sua carreira
a partir de agora, não progredir como o Leandrinho, e sim regredir por conta da idade. Lateral precisa de intensidade, de força, velocidade, e cada vez que os anos se passam, essas valências diminuem. E o porquê o Vitor Luiz é escolhido para a lista de relacionados e não o Leandrinho? Seria uma boa pergunta para eu fazer para o técnico Fernando Diniz na coletiva no jogo contra o São Paulo? Confesso para você que é uma das minhas maiores dúvidas hoje no elenco do Vasco. A administração de um jovem, em um momento em que o Vasco pensa em vender o jogador ou não, você valoriza ele estando junto com o elenco, viajando junto com o grupo. Bom, é bem contraditório o que acontece com o Leandrinho hoje no Vasco e eu queria saber a sua opinião. Por exemplo, o Dinamo de Kiev quer comprar o Leandrinho, vai fazer uma proposta, está interessado? Ok, mas seria muito mais valorizado o jogador, o Vasco ganharia muito mais dinheiro com esse atleta caso ele estivesse pelo menos na lista de relacionados, porque aí você justifica para o clube que vai fazer a proposta, falando que não, esse jogador aqui serve pra gente, fica muito mais caro do que um jogador que nem sequer vai para a lista. Então esse processo de desvalorização de um jovem, de um ativo para o mercado, diante de um mercado que tem sim muitos interessados, eu acho que é uma má administração de elenco do técnico Fernando Diniz para com a lateral esquerda de reposição. Nessa vaga ali do Vitor Luiz, para mim, tinha que estar o Leandrinho, tá? Que não é uma crítica generalizada ao trabalho do Diniz, que vem fazendo um baita de um trabalho. Mas algumas coisas, né, nem todas são perfeitas. E essa do Leandrinho mostra uma falha, né, de projeção, até mesmo para uma valorização de uma possível venda, para o Vasco conseguir ainda mais dinheiro com o jogador. Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião, porque a gente vai debater bastante sobre esse assunto. Bom, olha só, hein? A CBF definiu e o Wilton Pereira Sampaio será o responsável pelo apito no jogo entre Vasco e São Paulo nesse domingo em São Januário. Rapaz, o Wilton Pereira Sampaio de novo. Como que apita jogos do Vasco, né? O goiano Wilton Pereira Sampaio, autor de muitos jogos polêmicos aqui do Vasco. Se eu vier falar todos aqui, a gente vai ficar horas aqui falando, mas também agora autor de polêmicas nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro. Na verdade, a arbitragem brasileira vem tendo aí atuações obscuras, né, absurdas, como aconteceu no jogo entre Ceará e Fluminense. Fluminense e Ceará no Maracanã. O Fluminense vence por 1-0, atrapalha o Vasco na tabela, obviamente, com um lance de erro grotesco de arbitragem e, segundo informações, o árbitro, né, pediu desculpas aos jogadores do Ceará e admitiu o erro. Mas e aí? Os 3 pontos. E aí o gol? Como que fica? Vai ser assim? Vai errar e pedir desculpa? É um grande absurdo, né, que vem acontecendo no futebol brasileiro. E agora a CBF definiu o Wilton Pereira Sampaio para São Januário, 8h30 da noite. Jogo entre Vasco e São Paulo, valendo muito para o Vasco, hein? O Vasco encurtando o caminho aí para o Fluminense e também para o Botafogo, que jogam 2 fora de casa. O Fluminense joga fora contra o Ceará e o Botafogo joga fora contra o Mirassol. É uma chance aí de encostar nos nossos rivais e buscar o G7 ou até mesmo o G6, né, do Campeonato Brasileiro. Beleza? Bom, olha só, hein? A diretoria do Vasco teve reunião e já aprovou. Tá, eu vou falar para vocês aqui uma situação muito legal. A diretoria do Vasco já teve contato, né, com os fornecedores e com os materiais da Nike, a nova patrocinadora, a nova fornecedora de material esportivo do Vasco. E ali aprovaram, né, a qualidade do material. Cara, isso daí eu acho que não é surpresa para ninguém, né? A Nike, ela se destaca no cenário internacional referente à sua qualidade no material e também a grande demanda que tem de venda e também de fabricação, né? A Nike tem um potencial muito grande dentro do planeta Terra. Então, eu acho que o Vasco vai se beneficiar muito com a nova fornecedora de material esportivo, principalmente na questão de vendas impulsionadas de material em grande escala, grande volume de fabricação e também grande expansão, né, da própria marca pelo mundo. É uma grande movimentação, uma das maiores da história do Vasco, tá? Confesso para você que vai ser o marco da história, a diretoria do Vasco fazendo aí esse contrato com a Nike, uma bela de uma escolha, juntamente a uma das maiores marcas de fornecedores, se não a maior de todo o planeta Terra. Queria saber a sua opinião, porque a Nike chega com tudo no Vasco. Lembrando que a Capa ainda vai lançar em breve mais um uniforme. Pode ser
o da despedida, né? A capa pode lançar aí o seu último uniforme do Vasco para se despedir do Cruz Maltino. A capa também, com todo o respeito que eu tenho pela capa, grandes camisas do Vasco, assim, muito belas, muito respeitando o conservadorismo histórico, mantendo-se, né, naquela era mais vencedora do Vasco. Então remete o Vasco a títulos, a grandes conquistas, a orgulho. A capa que é muito especial também para o Vasco e para os vascaínos, vai se despedir no final dessa temporada e, é claro, vai lançar mais uma vez aí mais uma camisa no seu enxoval juntamente com o Vasco. Beleza? Rapaziada, eu queria agradecer aqui a sua presença, lembrando que daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Você aqui no canal destinado a você, no canal do Torcedor Vascaíno. Eu peço só para você deixar o seu joinha para dar aquela moral. Hoje tem Palmeiras e LDU que define se no Brasileirão teremos G7 para a Libertadores. Se o Palmeiras passar, já está garantido o G7 do Brasileirão. Um forte abraço, saudações vascaínas.